Obrigado, pastor Anselmo, pastora Rose e os demais obreiros dessa igreja. E a todos vocês a alegria de poder estar convosco novamente. Ou seja, a primeira vez aqui, né? Quer dizer, não sei se a primeira vez é de vocês, mas minha não é. Eu já estive nesse púlpito aqui algumas outras vezes, quando outra igreja se reunia aqui. Podem sentar, amados irmãos. É sempre uma satisfação rever esses amados amigos e mais alguns que eu vi por aí. A Dorinha, cadê a Dorinha? Dorinha, a Vivi ali? Ali está a Dorinha. Né? Pessoas que nós conhecemos já há tantos anos e nos sentimos muito felizes. Certamente tem alguém mais por aí e é uma alegria muito grande. Trago saudações da minha esposa também, né? Que é difícil agora tirá-la do seio da família com os netinhos. E os meus filhos foram um pouco mal criados, tiveram filhos que já tinham alguma idade, mais do que nós, né? Nós tivemos filhos com 20, nossos filhos tiveram filhos com quase 40. Então, aí a história foi outra, né? Mas é uma alegria para nós poder estar aqui nesta manhã, para poder compartilhar com os irmãos da palavra de Deus. Amém? Meus queridos, antes que façamos esta leitura, eu tenho uma pergunta a fazer, e a pergunta é essa. Você sabe, ou qual é a medida na qual você pode se basear para dizer eu amo a Jesus? Quanto você o ama? Quanto? E a resposta não é difícil. Nós amamos Jesus na mesma medida em que o conhecemos. Quem não conhece Jesus não o ama. Quem conhece um pouquinho sobre Jesus vai amá-lo um pouquinho. Quem o conhece mais vai amá-lo mais. À medida que você o conhece, mais você o amará. Quanto Jesus nos ama, isso não é difícil. É só olhar para o Calvário. Ali ele disse assim, eu amo você um tanto assim. Abriu os braços e deu a sua vida por você, por mim, por nós. Amém? Amar a ponto de dar a sua vida por nós. Ou seja, nós não conseguiremos amá-lo na mesma medida que ele nos ama. Mas conhecer de Jesus significa entrar mais dentro do seu coração e tê-lo mais dentro dos nossos corações. E isso é importante. O Senhor Jesus, que é suficiente para todas as coisas em nossas vidas. Jesus é suficiente para todas as coisas das nossas vidas. Amém? Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 7. Aqui será a nossa leitura. Se os irmãos puderem abrir suas Bíblias. Nesse texto das Escrituras. Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 7. A gente fica ouvindo os anúncios e vendo que gostoso a gente ter uma igreja viva, não é? Viva e ativa, né? Graças a Deus por isso. Vivam com a igreja. Ontem eu conversava com uma pessoa muito querida e ela dizia assim, às vezes eu chego em uma igreja, não sei quanto que essa igreja tem para oferecer para mim. Você já dizia alguma coisa relacionada a isso? Eu disse, quando é que você vai passar para o outro lado? Ou seja, você atuar realmente como igreja e ser você a pessoa que oferece algo para alguém. Oxalá todos aqui tenhamos essa consciência que é tão importante. Sendo igreja que nós somos, nós estamos do outro lado, não estamos só buscando para nós, senão que queremos oferecer a nossa vida para alguém. E sempre há uma oportunidade, né? Estamos vendo os ministérios que são desenvolvidos aqui na igreja, aproximar-se deles e olhar, observar e ver aquilo que a gente pode e como a gente pode participar de algum ministério na igreja. Como João escreveu, né? Que nós devemos amar, né? Sempre amar os outros aos uns, certo? É assim que está escrito? Amar os outros. Não? Como é que está escrito? Uns aos outros. Eu pensei que a minha Bíblia estava errada, porque a minha Bíblia também diz uns aos outros. Mas tem tanta gente querendo que os outros nos amem, né? Que ele pensa que Jesus, ou se Deus, através do João, está dizendo que os outros me amem, né? E nós precisamos amar. Então, uns aos outros. Uns, que somos nós, aos outros. Você é um e a pessoa que está ao seu lado, na frente e atrás, é o outro, né? Ame-o. Jesus nos ensinou isso através da sua palavra. Amém? Capítulo 7, versículos de 11 em diante. Já o temos, irmãos? Amém? Diz assim: E aconteceu que no dia seguinte
ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E, chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? Meus amados irmãos, quando a gente vem à casa do Senhor, é importante a gente lembrar no nosso coração e estar com ele aberto para sempre desfrutar e entender cada dia mais, para que aquilo fique realmente fixo na nossa mente e no nosso coração, sobre a suficiência de Jesus. Nós não precisamos de tantas outras coisas quando nós temos Jesus. Porque quando temos Jesus, com Ele vem todas as vitórias que a nossa vida necessita. Isso foi o que Ele ensinou. E não somente ensinou, como ilustrou. Jesus pregou, ensinou, falou, mas depois, através dos seus atos, ou parábolas que ele usava, que eram histórias ilustrativas, ele tratava de mostrar de uma ou de outra maneira, ele queria que nós compreendêssemos. Irmão, Jesus, ele sabia que a mensagem que vinha do céu era muito difícil para nós humanos entendermos, e continua sendo. Tem muita gente que parece que conhece Jesus, mas diante dos desafios da vida, dá a impressão que ele não conhece. Tem pessoas que confessam Jesus na sua vida, na sua história, na sua família, mas às vezes diante de certas circunstâncias, entre uma crise e um desespero tão grande, como se não conhecesse Jesus. Isso é que nos faz entender a importância de estarmos na casa de Deus e em cada culto, sentirmos essa renovação, esse alerta, esse aviso, essa lembrança de quem é Jesus. Aleluia. Aqueles que não têm Jesus, aqueles que dizem assim: eu ouço falar de Jesus, mas não posso dizer que eu tenho Jesus, porque tem gente que nem entende o que significa ter Jesus, não é? Ter Jesus é receber a sua palavra em seu coração. Ter Jesus, ou seja, receber a Jesus em sua vida, significa dizer: Jesus, entra na minha vida, na minha alma, no meu coração, nos meus poros, em tudo que eu sou, esteja presente, a fim de que o meu coração encontre descanso em Ti, Jesus. Isso é uma realidade. Às vezes pessoas escutam, ouvem isso e dizem: eu não entendo bem essa equação, como funciona. É claro que para nós é difícil entender, nós somos humanos, tudo para nós tem que ser tangível, tem que ser palpável. Mas quando se trata de coisas espirituais, nós não vemos, mas sentimos. Alguém diz: mas como eu posso crer em alguma coisa que eu não sinto? É igual alguém que crê no vento porque sente o efeito dele, não o vê. Não é isso aí? Que vento forte, você está vendo vento algum? Não, mas ele está levantando os seus cabelos, ele está aí movendo algumas coisas, e por isso eu sei, eu posso sentir a força dele, eu posso sentir a brisa que sopra, então eu sei que ele existe. Isso é tão importante, não que Deus existe, isso não está em questão, mas se Ele faz parte das nossas vidas, nós participamos dessa presença e sentimos que Ele participa da nossa vida a cada dia. Experimente isso, experimente dizer: Jesus, realmente vem à minha vida, esteja comigo todo o tempo. Se você já o fez, glória a Deus por isso, mas que Ele te ajude a vivenciar essa realidade todos os dias. Jesus, sabendo como isso era difícil, Ele sempre ilustrou. Quando Ele curava, quando Ele agia, quando Ele atuava, aquilo era importante o que estava fazendo naquele momento, o contexto era importante, mas era importante para aqueles que um dia haveriam de ler sobre aquilo, de ouvir sobre aquilo, de entender sobre aquilo, como no caso dessa passagem bíblica. Olha bem, isso foi logo no princípio, no ministério de Jesus, logo depois de ele pregar o grande sermão da montanha.
ele sai então para a sua caminhada espiritual. E quando ele sai ali da Galileia, de Nazaré, onde ele vivia, e vai indo para a região da Galileia, ele passa por esta cidade, passando por essa cidade chamada Naim. É interessante que essa cidade, chamada Naim, o seu nome tem significados muito interessantes. Ele significa lugar de felicidade, de tranquilidade, lugar de paz. Sabe como as pessoas às vezes gostam de colocar um nome em um lugar? E ali esse lugar foi colocado, esse nome, né? Lugar de paz, lugar de refrigério, lugar de tranquilidade. E assim se pode traduzir. Esses são sinônimos do nome dessa cidade, Naim. Só que lá dentro daquela cidade, Jesus obviamente já sabia disso, as pessoas não sabiam, mas Jesus sabia que tantas coisas aconteciam naquele lugar. E entre tantas coisas que aconteciam ali, havia essa mulher, da qual nós lemos, que era uma mulher que vivia naquela cidade e ela era viúva. E por ser viúva, nos tempos de Jesus, irmãos, a coisa não era muito fácil para uma pessoa poder sobreviver. Contudo, ela tinha um apoio emocional, ela tinha um apoio econômico, ela tinha um apoio familiar, que era o quê? Seu filho. Ela tinha um filho. Enfim, apesar de faltar o seu marido, talvez essa mulher ainda pudesse dizer: eu tenho um lar feliz, porque eu e meu filho convivemos bem, estamos bem, vivemos bem. Ou se temos problemas, esses problemas nós o relevamos, nós solucionamos, nós resolvemos, mas eu tenho a ele e ele tem a mim. Acontece, irmãos, que um dia, esse moço, a gente supõe, né? A gente pode supor, se não tem problema algum, esse moço um dia se enfermou. Esse moço um dia se enfermou, porque a Bíblia não relata exatamente, esse moço morreu do quê? Pode até haver sido de um acidente, mas isso não era muito normal naquela época, né? Os acidentes como nós vemos hoje. Hoje é fácil dizer uma pessoa sofreu um acidente de trânsito, sofreu um acidente. Naquele tempo, os cavalinhos, os camelos não provocavam tanto acidente como os carros hoje, e a gente ganha de sorteio na igreja, podem provocar, não é? Glória a Deus por esse carro. A mim, até eu vou querer entrar nesse sorteio, viu? Meus irmãos, então esse moço adoeceu. E quando esse moço adoece, nós podemos pressupor isso, esse moço adoece, imagine a aflição do coração dessa mãe, como de qualquer mãe. Como de qualquer pessoa que esteja aqui, que vê um ente querido enfermar-se. O coração dela se entristeceu e ela lutou, certamente, para que aquele filho fosse curado. E lutando, o que ela fez? Ela procurou todas as pessoas com as quais ela tinha contato, usou os seus recursos, usou o que pôde, se esforçou como ela pôde, para que aquele filho pudesse ser curado, porque ela encontrava nele o quê? O seu apoio familiar. Ela tinha nele, provavelmente, o seu sustento, porque ela não tinha um esposo. Mas o que ocorreu, irmãos? Que lamentavelmente, por mais que ela tenha lutado, por mais que ela tenha desejado, por mais que ela tenha feito, o seu filho morreu. Quando a gente sempre ouve essa palavra, né? A esperança é o quê? Olha, todo mundo conhece esse, mas a esperança é a última que morre. E o problema é que quando a morte chega, a esperança vai embora também. Quantas vezes nós conhecemos e nós sabemos de parentes nossos que estão hospitalizados e que às vezes os médicos dizem assim: olha, essa enfermidade é uma enfermidade tão difícil, e a pessoa entra em coma e a gente tem esperança até a última hora, e quantas dessas pessoas voltam para o nosso convívio? São curadas, são saradas e voltam, e nós felizes ficamos. Mas triste é quando nós temos que escutar essas mensagens, essas palavras dos médicos, e dizem assim: olha, não está melhorando, está piorando, a respiração dele está assim, aquela aflição toma conta do coração. E essa mulher talvez não tivesse todos esses recursos que nós temos hoje de aparelhos médicos, mas os doutores estavam ali, e essa mulher escutando: ele está piorando, ele está piorando, o desespero no coração dela. Nesse momento ela só via o filho, mas as circunstâncias eram o quê? Familiar, ela não teria mais uma família. Seria o quê? Social, que por conta disso ela não teria mais o mesmo convívio que ela tinha. O que mais que ela tinha? O problema provavelmente econômico, porque o seu filho seria o sustento da casa. Naquela época, uma mulher com mais idade não tinha como se autossustentar. Era uma dificuldade muito grande, principalmente nas circunstâncias em que eles viviam. Ela via ali os seus recursos indo embora de um momento para outro, mas a maior aflição dela, ela não pensava em recursos, ela não pensava na sociedade, ela não pensava em outra coisa a não ser no filho amado que ali estava. E muitas vezes, o que é mais precioso em nossa vida é ameaçado.
O nosso querido irmão, quando falava sobre as ofertas aqui, ele dizia, lembrava do texto bíblico que diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro não faz mal a ninguém, a não ser que ele se transforme, o amor da nossa vida, né? Então é difícil perder o amor da nossa vida. E quando alguém tem dinheiro e vê amor ao dinheiro e vê uma notinha indo embora, dá um desespero tão grande, porque o seu amor está indo embora, né? Então é o amor ao dinheiro. Então nós não devemos amar o dinheiro, nós devemos tê-lo, organizá-lo, né? Usá-lo, mas não que ele nos use, que ele nos domine, senão de repente nós ficamos à mercê do que são finanças. E se estamos bem, estamos alegres, se alguma coisa é difícil, nós não podemos superar aquilo. Por quê? Porque o nosso amor foi embora, a nossa alegria, o nosso sentimento vai embora. Pois bem, essa mulher estava nessa situação. Aquilo que ela tinha por bem maior não era dinheiro, não era amigos, era o seu filho. E de repente o seu filho vai embora, o seu filho morre. Quando o seu filho morre, irmãos, o que é que aquelas pessoas daquela cidade, que era uma cidade pequena, e por ser uma cidade pequena, existem 2 ditados para isso, né? Cidade pequena, família grande. Ou então, cidade pequena, inferno grande, não é? Ou seja, em uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Eu já conheci cidades em que havia não muitos habitantes. E eu me lembro, em uma ocasião, que fui a uma dessas cidades onde uma pessoa faleceu. E quando essa pessoa faleceu, no momento em que o féretro ia indo para o cemitério, quase que a cidade toda ia indo atrás. E me recordo também que foi bastante interessante, porque eles foram atravessando um campo de futebol, que era antes de chegar ao cemitério, e levando aquele ataúde. E quando chegou no campo de futebol, as pessoas que estavam jogando, alguém gritou: é o funeral. E aí então os times se apartaram, um para um lado e outro para o outro, fizeram uma parede humana, esperando que aquele féretro passasse, não é isso? E as pessoas que iam todas atrás, acompanhando, e eu estava junto com ela, até que fosse ali sepultada, mas toda a cidade estava ali envolvida. Então, esse é o momento da família grande. Aqui não foi diferente. Quando foram levar esse moço para ser enterrado, para ser sepultado, toda a cidade ia junto. Agora, aqui está escrito que esta mulher chorava, e chorava intensamente. Quem vai dizer para esta mulher: não chore? Porque tem muitas pessoas, irmãos, que infelizmente vão a um funeral, alguma coisa, e quando chegam lá, vê a pessoa chorando, coloca a mão no ombro e fala: não chora, a vida é assim mesmo. Não é? A pessoa que está ali chorando tem vontade de falar: porque a mãe não é a tua, né? Entendeu? Isso é horrível, irmão. Se a gente não tem nada para dizer, melhor não diga nada. É colocar a mão no ombro, ficar ali ao lado e quietinho, porque a gente não sabe o que aquela pessoa está sofrendo. Porque às vezes tem pessoas que dizem: não, a gente tem que tentar se colocar no lugar da pessoa. Não dá, irmão, não dá. Não dá. Para você se colocar no lugar dela, você precisa ver a tua mãe morta também. Aí você fala: agora sim, nós estamos... né? Senão não adianta. O que aquela pessoa está sofrendo, o que está doendo no coração dela, é dela. E assim é muitas vezes, irmãos, a vida de nós mesmos que estamos aqui dentro desta casa do Senhor. Pessoas que estão lidando com situações que são pertinentes a si própria. Nenhuma outra pessoa tem a condição de entender, de compreender o que ela está sofrendo. Aquela mulher vinha e uma grande multidão vinha com ela, procurando confortá-la, procurando de alguma maneira apoiá-la. Mas esta multidão, uma multidão de pessoas, não podia fazer nada. Sabe, meus irmãos, se você tem problemas pequenos ainda na sua vida, procure experimentar nesses pequenos problemas como o Senhor se preocupa com as coisas mais às vezes para nós mesmos insignificantes, mas que não são. Por exemplo, se eu perguntasse ao pastor Anselmo se ele ama a sua esposa, eu imagino que ele vai responder que sim, porque ele a ama, não é só por obrigação. A irmã, a pastora Rose, vai dizer o mesmo, que ama o seu marido. Mas se eu fizer uma segunda pergunta que é bíblica, não é? Quantos fios de cabelo tem na cabeça do pastor Anselmo? Aí é difícil de contar. Se fosse na minha, eu acho que não seria tanto problema. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor cuida de nós, e Ele nos ama tão detalhadamente, que Ele tem contado até os fios de cabelo da nossa cabeça. Que coisa, irmãos!
Tem pessoas que às vezes, não, Deus é muito grande, eu não vou ficar... Eu lembro da avó da minha esposa, ela não era evangélica, ela dizia assim, eu não sei vocês crentes, toda hora falando com Deus, ele deve ficar com a cabeça desse tamanho, tudo vocês falam com Ele. Mas irmãos, não existe maior prazer em Deus do que ouvir a nossa voz, de quando nós clamamos a Ele. Para que nós entendamos isso, às vezes é importante pensar na paternidade. Nós temos agora lá uma netinha, que é o nosso xodozinho, a raspinha do tacho. Ela tem 1 aninho e 2 meses. E nós vimos ela dar os primeiros passos, e uma coisa tão bonitinha, né? E quando a criança começa a dar os primeiros passos, você que sabe que foi pai, que foi mãe, ou que é avô, sabe que alegria que é ver aquela criança, ela dá 1 passo, dá 2 passos, sai contando para todo mundo, andou. Mas ela deu 2 passos e caiu. Ela caiu, às vezes cai sentada e chorando ainda, abre um bocão. Quer dizer, não funcionou, porque o ser humano, todo ser humano anda. Bilhões de pessoas que nós temos no mundo e no planeta andam. E essa criança é um ser humano, e por que não anda? Então é impressionante. Aí de repente ela anda, ela dá 1, 2 passos e sai contando para todo mundo. Ela andou, grande coisa. Bilhões de pessoas andam. Mas acontece que ela é nosso filho, essa criança é nosso neto, essa criança é muito especial para nós. E ela deu 2 passinhos, não deu nem 3, e já caiu. E quando caiu, o que é que a gente fez? Foi lá, pegou essa criança e disse, defeito de fabricação, não consegue andar, vai para o lixo. É assim que a gente faz? Nada! Ao contrário, celebra os 2 passinhos e corre ao encontro, abraça a criança, levanta ela, vamos tentar de novo. E como se a gente dissesse para ela cada dia, eu vou te alimentar, eu vou te ajudar, eu vou estar com você, até você conseguir caminhar. É assim ou não é, irmãos? Pois por quê? Nós, Jesus disse, vocês são homens e sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Por que é que vocês não pensam em Deus, com o Pai, com a mesma ternura, mas com muito mais poder? Com a mesma ternura, mas com muito mais amor. Não olha para você nos mínimos detalhes. Olhe bem, a criança caminhou, bilhões caminham, andou. A criança falou a primeira palavra, papá, mamãe, ainda fala errado. E sai todo mundo contando, falou. Falou, mas quando aquela criança grita papá, o papai fica todo derretido, vovô todo derretido, mamãe todo derretido. Irmão, se nós, sendo homens, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, você imagina Deus, quando você fala para ele, papai, aleluia. Quando você apenas levanta os teus olhos para os céus, Ele já está vindo ao teu encontro, Ele te ama, Ele nos ama, que isso é tão importante nós entendermos, o Deus glorioso, o Deus grandioso. Eu me lembro de uma ocasião quando eu orava, Deus dizia assim, Senhor, eu gosto tanto de olhar os astros, eu gosto tanto de olhar as galáxias, eu gosto tanto de olhar para o céu, mas isso me faz sentir-me tão insignificante. Como pode um Deus tão grande preocupar-se por mim? E o Espírito Santo falou ao meu coração, mas foram vocês que Deus fez conforme a sua imagem e semelhança. Vocês são feitura especial de Deus. Ele tem um carinho especial pela sua vida, Ele tem uma atenção especial pela sua vida. Ele te ama, Ele se preocupa com você, Ele tem os seus olhos voltados para ti. Meu irmão, minha irmã, procure em alguma ocasião, não importa se o problema é maior ou se o problema é menor, diga Pai, e você vai sentir a presença deste Pai na tua vida, restaurando, abrindo caminhos, porque Ele nos ama, aleluia, Ele nos ama. Às vezes é bom fazer esse tipo de comparação. E aí escutamos Jesus falando, se vocês são homens e sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais não vos dará o Espírito Santo, ou seja, a ajuda do céu, para todos aqueles que a Ele clamarem. Como isso é importante, não perca essa bênção na sua vida. Sabe, é o inimigo das nossas almas, é o maligno, é o diabo que às vezes fica tentando jogar sementes no nosso coração, dizendo, não adianta você querer clamar a Deus, Deus não está nem aí com você, Ele não está olhando para você, você não é digno, você não merece. Irmãos, a pergunta é essa, quem é digno? Quem merece? Qual de nós merece alguma coisa? Se a Bíblia é tão clara em dizer, e essa é a verdade, não é porque a Bíblia disse, não, a Bíblia disse a verdade, todos pecaram, todos pecamos. Essa semana mesmo eu conversava com um adolescente, e ele dizia para mim assim,
pastor, mas eu me sinto que eu cometo tantos erros, que eu peco tanto, que eu faço tanta coisa errada. Eu falei, bem-vindo ao clube. Você acabou de descobrir que você é humano. Todos nós pecamos, em palavras, obras ou pensamentos, nós pecamos. Ele disse, mas então, será que adianta ficar pedindo perdão? Como é que Deus vê a gente? Eu falei para ele, Deus vê você todo o tempo. Ele está vendo você. Ele está vendo o meu pecado, pastor. Isso não. Por que Ele não está vendo o teu pecado? Porque na tua frente está Jesus, com as mãos perfuradas, no sangue de Jesus te cobre, e quando Ele olha para você, Ele não vê você, Ele vê Jesus. Ele não vê você, Ele vê Jesus, e você tem a chance de restaurar a tua comunhão com Ele, porque o assunto é assim, irmãos. Deus, Ele permanece sempre fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então o contato, o pacto de Deus conosco nunca é quebrado. Deus conosco, nunca. O problema somos nós com Ele. Quando nós falhamos, quando nós pecamos contra Deus, quando nós fazemos alguma coisa que não agrada a Ele, o pacto é quebrado daqui para lá, não de lá para cá. Ou seja, Deus permanece fiel, a mão dele continua te segurando. É você que se sente acanhado, que se sente menos. E aí vem o Espírito Santo e fala ao teu coração, resolva isso. É tão fácil. Apenas reconheça o teu pecado, isso se chama arrependimento. Você reconhece que errou, e você diz, Senhor, me ajuda, me perdoa para que eu possa continuar. E Deus que já te tinha com a mão dada, tá bom filho, continua aí, bora lá, vamos seguir esse caminho. Eu não vou te largar, eu não vou te deixar, e ninguém vai te arrebatar das minhas mãos, aleluia, é o que disse o Senhor. Estamos nas mãos dele. Então vejam bem que essa mulher, nesta aflição tão grande, cuja crise da sua vida, cujo problema da sua vida foi a morte, onde nós mesmos aqui declaramos com aquela velha frase, a esperança é a última que morre. Portanto, a morte, ela termina com toda a esperança. Essa mulher já não tinha mais esperança. E aquele funeral saindo, mas irmãos, aleluia, quando a morte vinha saindo daquela cidade, vinha chegando do outro lado a vida, aleluia. Uma multidão vinha de lá para cá chorando por causa da morte, mas uma multidão vinha vindo de lá para cá acompanhando a vida, aleluia. E em um determinado momento a morte que era invencível, a morte que sempre foi invencível, se encontra cara a cara com a vida. Que coisa linda, saindo de Naim, a morte, chegando a Naim, a vida, os dois se encontram, aleluia. Sem nenhum alarido tão grande, Jesus olha para aquela mulher e se enche de profunda compaixão por ela. Irmãos, se Jesus pôde ter compaixão por aquela viúva, que nem o conhecia, e nem ele havia tido nenhum encontro com ela ainda, quanto mais não será Jesus contigo. A compaixão dele, o amor dele, compaixão é o amor em ação. Jesus sempre está pronto para atuar para conosco, para as nossas vidas. Ele sempre está pronto. Olha, eu não sei por que eu estou insistindo tanto nisso. Nem sempre o pregador sabe por que ele faz certas coisas. Ele não planeja, ele não organiza na sua mente. Ele sabe o que ele vai falar, mas não sabe por que enfatiza tanto. Mas quem sabe nessa noite tem alguém aqui que nessa semana e esses dias tenha duvidado do amor do Senhor, tenha sido desafiado por algum problema tão grande, dizendo, nem Deus resolve isso. Oh, aleluia. Saiba que nós estamos falando do Todo-Poderoso. Saiba que nós estamos falando do Deus Criador dos céus e da terra. Saiba que operando Ele ninguém pode impedir. Saiba que Ele é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Ele é aquele que realiza todas as coisas e abre caminhos mesmo onde não existem caminhos. Ele abre portas mesmo quando elas não existem. Se não existindo porta, Ele faz a porta, Ele abre a porta, aleluia. Ele é Senhor, aleluia, sobre todas as coisas. Jesus chega ali, e quando Jesus olha para aquela mulher, o que é que nós falamos há pouco tempo aqui, no começo da nossa fala? A respeito de funeral, não é? Quando você vai a um funeral, por favor, não fique dizendo à pessoa, não chore. Porque você não tem como resolver aquele problema. Mas Jesus olha para aquela mulher, e você leu comigo. Ele diz para ela, não chores. Irmãos, é o único que pode dizer não chores. Porque Ele é o único que pode transformar a lágrima em sorriso, o choro, a tristeza em baile. Ele pode. Ele chega para aquela mulher e disse, não chores. Irmãos, a mulher que não o conhecia, a mulher que não sabia quem era, quem sabe olhou para aquele homem, de baixo para cima e de cima para baixo, e dizia, quem é que está dizendo para mim não chores? Só que quando Jesus diz não chores, olha eu insistindo outra vez, por que será, né? Que quem sabe
Tem alguém que dentro do seu coração anda chorando. Quem sabe existe algum, está aqui na minha alma, existe algum homem aqui dentro, que por ver os seus negócios, a sua empresa, desmoronando, entrou em um quarto e chorou. Quem sabe alguma mulher, alguma senhora ou algum senhor, que está aqui dentro desse lugar, e ainda esta semana chorou por conta da sua família, de um casamento que não está conseguindo resolver os problemas que nele existem, que nele foram criados. Alguém que nesta semana chorou por conta de um filho, por conta de uma filha, de um pai, de uma mãe. Alguém que nesses dias vem com o seu coração em luto, chorando. Saiba que você chegou no lugar certo. Aqui está Jesus. Jesus está nesse lugar, porque é promessa dele: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E é Jesus quem diz a você nesta manhã: não chores, eu cheguei, eu estou aqui. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando você chorava, ele via as tuas lágrimas. Quando o teu coração estava ali partido, a preocupação tomando conta da tua vida, ele não estava alheio a nada disso. E você pergunta por que ele não fez nada. Porque talvez não fosse o tempo, não fosse o momento. Mas ele te trouxe até aqui na casa dele, para que uma pessoa que não sabe nada, absolutamente nada sobre a sua vida, comece a descrever uma situação que você está vivendo. Uma situação que você até dela desistiu. Essa mulher já tinha desistido de tudo. Ela estava indo para enterrar aquele assunto. Esse assunto morreu, esse assunto acabou. Mas chega Jesus e diz: não chores. Chama a atenção dela. E quando ela olha para Jesus, veja bem o que diz o texto. Jesus moveu-se e disse a ela: não chores. Quando Jesus diz não chores, não é como eu dizendo não chores. Não é como um familiar teu dizendo não chores. Quando Jesus diz não chores, ele está dizendo porque eu estou aqui. E ele aproximou-se daquele esquife, aproximou-se daquele defunto, coisa que não era admissível para aqueles homens segundo a lei de Moisés. Ninguém podia tocar em alguém, um objeto, um animal, uma pessoa morta. Não se podia fazer isso. Tanto é que o esquife era levado até por fitas e era colocado em cima de macas, para que ninguém tocasse no esquife, ninguém tocasse no morto, porque no entendimento deles, tocar em um morto seria contaminado pela morte. Jesus contraria a todos os preceitos humanos e religiosos, irmãos. Jesus chega diante daquele esquife e coloca a mão nele. Ele diz assim: não existe morte que me contamina, sou eu quem contamino a morte. Não existe alguém que influencie sobre mim, sou eu quem influencio. Não existe alguém que mude a minha história, sou eu quem muda a história. E colocou a sua mão sobre aquele esquife e falou com ele. Jesus falou com ele. Jesus fala com vivos e também fala com mortos. Se você se sente aqui com o coração aberto e ouvidos abertos para o Senhor, é com você que Ele está falando. Mas se você chegou aqui indiferente, pensando: vamos lá, vou só acompanhar porque a esposa está insistindo, o amigo está insistindo, o filho está insistindo, a mãe está insistindo, e você veio aqui como que eu não tenho nada a ver com isso. Com você, o Senhor também está falando nesta manhã, está falando com você, está falando a tua vida. Presta atenção nisso. E a Bíblia diz que o Senhor olha para o defunto e diz para ele: jovem, a ti te digo. Ou seja, para que não exista nenhuma confusão, o Senhor diz: a ti te digo. E aquele jovem ouviu a voz do Senhor. Ou seja, havia tanta gente ali, tantos outros jovens havia ali, mas Jesus se dirigiu a um, que era o que tinha a menor possibilidade. Não havia possibilidade alguma de ouvi-lo. Seus ouvidos estavam tapados. Por quê? Pela morte, pela doença que ele havia tido. Morto. Jesus diz: a ti te digo, levanta-te. E a Bíblia diz que imediatamente o defunto assentou-se e começou a falar. Irmãos, eu acho tão interessante esse que ele assentou-se e começou a falar. Porque sei lá, talvez nos últimos dias da morte dele ele não conseguia mais nem falar.
não conseguia expressar-se, não conseguia dizer para a mãe mais o que estava sentindo. E às vezes existem pessoas que vivem essa mesma situação, que chega um momento e não sabe como comunicar os seus sentimentos, a sua dor, não sabe mais o que falar, já desistiu de tudo, eu não falo mais nada, eu não toco mais nesse assunto, porque não tem mais o que dizer. Mas quando Jesus chega, olhe bem o que Jesus fez, irmãos, a presença de Jesus, olha o que ele fez. Uma cidade estava triste, a cidade inteira se alegrou. Um jovem que estava doente, esse jovem foi curado. Uma família que havia sido destruída, Jesus restaurou essa família. Um moço que estava morto e não tinha mais chance, Jesus o ressuscitou. Uma mulher que era revestida e forjada e só a lágrima na sua vida, o Senhor trouxe para ela de novo a alegria. O Senhor restaurou um lar, o Senhor restaurou uma vida, o Senhor curou o enfermo, o Senhor transformou uma cidade, tudo com a presença dEle. Jesus chegou, tudo muda. Jesus chegou, tudo muda, aleluia. E Jesus está aqui nesta manhã. Ele está aqui nesta manhã. Irmãos, na presença de Jesus, a única coisa que a gente não deve fazer é ignorar o que Ele nos fala. Ou seja, não dar ouvidos à sua voz. Ouvindo a sua voz, devemos abrir os nossos corações e dizer: Senhor, se esta palavra é da minha vida, o Senhor que a conhece tão bem, eu a recebo, Senhor. E quando você recebe essa palavra, como aquela mulher, não chores. A Bíblia nem disse se ela parou ou não de chorar, mas certamente ela tomou um grande susto. Não chorar? Só que Jesus não perdeu tempo. Em seguida ele disse: eu vou te mostrar por que eu te digo não chores. Porque eu posso devolver a alegria à tua vida. Eu posso devolver a alegria ao teu lar. Eu posso restaurar as tuas finanças. O Senhor restaurou isso na vida dela, não foi? Eu posso restaurar a alegria de todos aqueles que estão à tua volta, chorando, até mesmo lamentando por você, pela sua perda. E você será o testemunho para essa cidade. Alguém está querendo te tirar da tranquilidade. Alguém está querendo te tirar do refúgio. Alguém está querendo te tirar da cidade de paz. Levar-te para onde? Para enterrar-te. Esse não tem mais vida. Mas o Senhor diz: não, eu te curo. Volta para o teu lugar. Restabelece tudo de novo. Comece tudo outra vez. E esse homem, irmãos, certamente foi uma grande testemunha de Jesus Cristo, porque o Senhor fez um milagre em sua vida. Quantos creem que o Senhor faz milagre ainda hoje? Se você não quiser crer, o problema é seu. E ainda vou dizer mais, para ser bem direto: o azar é seu. Porque quem perde é você. Mas não perca esta oportunidade de dizer para o Senhor, na área que você sabe que tem necessidade de um toque de Deus, de um milagre de Deus. Quantas gente para? Só um milagre, é verdade. A nossa vida é um milagre, só um milagre. E quem sabe a situação que te agobia tanto, que te faz sofrer tanto, e o Senhor está aqui para dizer: não chores, eu estou aqui. Aleluia. Não chores, eu estou aqui. Nesse momento, nós vamos orar ao Senhor. Eu quero pedir a você que incline a sua cabeça por um momento, por favor. Incline a sua cabeça, feche os seus olhos. Feche os seus olhos por um momento, faça isso, por favor, por um pedido meu, só isso. Seus olhos fechados, sua cabeça inclinada. Eu peço que você entre em reflexão por um momento. Olhe por aquela situação que você está vivendo, ou que alguém tão perto de você está vivendo, que te traz tanta aflição, tanta dor. Você se sente impotente de estender a tua mão, de ajudar esta vida, de ajudar esta pessoa. Ali havia uma multidão que estava chorando à volta daquela mulher, mas nenhum deles podia fazer nada, até que chegou Jesus. Oh, aleluia! Jesus chegou neste lugar. Quando este povo decidiu reunir-se aqui em nome de Jesus, ele disse: eu estou aqui. Esse é o momento em que o Senhor fala com cada um de nós. Assim como Ele falou com aquele jovem, ele estava morto, mas a mãe estava viva. Jesus fala com vivos, Jesus fala com mortos, Jesus fala com poucos, Jesus fala com uma multidão. Enfim, Jesus fala com todos nós. Não há nenhuma pessoa aqui dentro desse recinto nesta manhã que o Senhor não tenha dirigido a sua palavra de amor, dizendo: eu te amo. Qual é a natureza do teu problema? Isso é suficiente para você dizer para o Senhor:
Eis aqui, Senhor, a minha vida. E aquele que tudo pode está aqui para te dizer: eu cheguei. Ele falou com aquele morto, ele fala conosco. E quando nós ouvimos a sua voz, nós nos levantamos. A Bíblia diz que aquele moço começou a falar, e o que fez Jesus? O entregou de volta à sua mãe. Tudo foi restaurado. Por quê? Porque Jesus estava ali. Jesus falou, e quando ele fala, ele faz. Jesus está aqui nesta manhã e está falando conosco, e agora ele quer fazer. Eu vou pedir uma coisa a você, que você nesse momento saia do seu lugar e traga aqui diante do altar do Senhor, seja qual for a necessidade ou o problema que você tenha, ou que você deslumbre diante dos seus olhos, estejam ali no teu horizonte, que você traga diante da presença do Senhor, para que o Senhor nesta manhã, com um toque glorioso de amor e de glória, Ele transforme esta situação. Vamos nos colocar em pé, por gentileza, e todos aqueles que desejarem, saiam do seu lugar e venham até aqui, por favor. Aleluia, aleluia. Venha, saia do seu lugar, venha com um coração humilde diante do Senhor. É Ele quem está dizendo: não chores, não chores. Mas se a lágrima vier, derrame, mas aos pés dEle, diante da presença dEle, não diante do homem, não diante de alguém que talvez esteja pressionando a tua vida, diante de alguém que esteja trazendo para você tanta aflição, tanta dor, tem mexido com as tuas emoções. Traga ao Senhor, diga: Senhor, eu estou aqui, aqui está a minha vida, aqui está o meu coração, aqui está a minha história, eu estou aqui, Senhor. Aleluia. Tudo, Senhor, aleluia. Creio que Tu és a vida, Ele é a vida, não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Diga isso com o teu coração, com humildade de coração: eu preciso de Ti, Senhor. Aleluia. Eu creio que Tu és a cura. Aleluia. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Você crê? Se podes crer, verás a glória de Deus. Senhor, diga isso ao Senhor: eu preciso de Ti, Jesus, eu preciso de Ti. Aleluia, aleluia, aleluia. É impossível para Ti. Nada, aleluia. Ele é o Deus do impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível, aleluia. É impossível para Ti.
seus olhos fechados. Receba esta palavra do Senhor agora. Em nome de Jesus, toda dor, todo desespero, toda tristeza, toda corrente, toda força do mal, nesse momento, como igreja do Senhor, nós destruímos em nome de Jesus. Nós declaramos estas vidas libertas, mente liberto, coração liberto, os olhos abertos. Senhor, abre os olhos dos teus filhos, para que vejam a tua glória, para que vejam a tua intervenção, para que vejam a tua provisão, para que ao sair desse lugar, leve consigo o sabor da vitória, o sabor da vitória, o sabor da vitória. A derrota ficou para trás, Jesus chegou, tudo mudou, tudo mudou, tudo mudou, tudo mudou, tudo mudou, aleluia! Do Senhor, diga isso com todo o teu coração, cante ao Senhor, que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso, sim, eu creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Ele é a aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero deixar uma palavra de Deus mais ainda para a sua vida. Em nome de Jesus, encare o problema. Ele já se agigantou diante de você. Ele tentou tomar as tuas emoções, dominar a tua mente, mas agora é diferente. Olhe com olhos fixos, como de quem sabe que maior é aquele que está consigo do que aquele que está no mundo. Eu tinha 10 anos. A minha mãe me levou com ela quando fora visitar um parente que morava lá em Goiás. 5 horas de estrada de terra de Anápolis. Chegamos lá, era uma aldeia com 20 casas. Eu me senti o máximo, né? Naquele lugar de interior. Arrumaram um cavalo para eu andar, uma égua, cobre dessa égua. Acho que se ela ainda vive até hoje, ela se lembra de mim. Eu só descia dela, desmontava dela para dormir. Em uma ocasião, eu caminhando pelo mato, eu encontrei uns porquinhos do mato. E eu andava com uma vara grande, com uma ponta que eles usavam para tocar o vale. Eu andava o gado, eu andava com aquilo como se eu fosse um índio e tal, né? Brincando, né? E quando eu vi aqueles porquinhos ali, eu apontei a lança para ele como um guerreiro. Disse para ele assim: afasta! E os bichinhos não se afastavam, ficavam olhando para mim. E eu afasta! E fazia para o cavalo, e o cavalo não ia. E os bichinhos também não saíam de lá. Falei, que bichinho atrevido desse tamanho. De repente eu escuto um ruído atrás de mim. Quando eu dou a volta, irmãos, a mamãe javali, com 2 chifres enormes na boca, olhando para mim e só bufando, dizendo: a tua hora chegou. Eu bati em retirada daquele lugar. Pois é, eu estava mexendo com os filhos e não sabia quem estava ali atrás. Irmãos, o inimigo está querendo mexer com a tua vida, mas saia daqui nessa manhã dizendo: olha quem está comigo, olha quem está por trás de mim. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Aleluia! Creia nisso, e você sai daqui nessa noite mais do que vencedor, por aquele que te amou. Acredite, internalize isso. Confia no Senhor. Aleluia. Por favor, diga pelo menos para 2 ou 3 pessoas que estão ao seu lado, olhando nos olhos, não nos sapatos da pessoa. Diga para ele assim: confia no Senhor e segue em frente. Aleluia. Deus os abençoe em nome de Jesus.